Bom, esta mensagem que eu estou preparando nesta manhã, nesta madrugada, são 4 horas da madrugada, é para o nosso presidente Lula, para o nosso governador Elmano, para o nosso prefeito Felipe Pinheiro, para os senadores, deputados, juízes, desembargadores, todas as autoridades constituídas em nosso país no ano 2023. Eu queria que vocês, senhores excelentíssimos, ilustres, líderes e governantes do nosso país, autoridades constituídas, refletissem um pouco na mensagem desta manhã. Abrindo a nossa Bíblia, no livro do profeta Daniel, a Bíblia, a base, a Constituição Federal dos Cristãos, do povo de Deus, no modo geral, tem uma mensagem que eu quero enviar, não pelo correio, mas nas redes sociais para nossas autoridades. Aqui no livro de Daniel, no capítulo 2, no versículo 19, diz assim: Então foi revelado-me o mistério a Daniel numa visão da noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria. É ele quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graça e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Amém? O que a palavra de Deus está dizendo esta manhã para você? Presidente Lula, governador Elmano, Felipe, senadores, deputados, Supremo, Corte e todas as autoridades constituídas. Deus está falando aqui através do profeta Daniel que Deus é o Senhor, é o soberano. É Ele quem muda os tempos e as estações. Ele estabelece reis, autoridades, governantes, juízes, e Ele remove. Essa mensagem foi direcionada ao rei Nabucodonosor, que, de acordo com a história, foi o primeiro imperador que conseguiu dominar grande parte das nações. Aproximadamente no ano 606 a.C., Nabucodonosor tornou-se um grande imperador, conquistou todas as nações, inclusive levou o povo de Israel, o povo da Bíblia, para o cativeiro. O povo de Deus tinha se afastado da sua aliança, dos seus compromissos, e foram para o cativeiro. E lá no cativeiro, Daniel e seus companheiros se destacaram por sua fidelidade, compromisso, responsabilidade, trabalho que exerciam para a nação. Mas Nabucodonosor tinha uma preocupação que o Lula tem, que o Romano tem, que o Felipe tem. Quem vai me suceder quando eu não mais concorrer? Será meu filho? Meu neto? Um dos meus amigos? E aí o rei Nabucodonosor dormiu e teve um sonho. Ao acordar, tentou lembrar do sonho, que para ele era de grande importância, era uma resposta às suas indagações, mas não conseguia lembrar. Então aqui no capítulo 2, você pode ler todo o capítulo que você vai entender o que eu estou falando. Ele convocou os sábios, os homens, os conselheiros do seu reino, os mais preparados. E aí ele vai
expõe o assunto. Diz, olha, eu tive um sonho e agora meu espírito está perturbado, né? Porque quero saber. E aí os seus sábios disseram, bom, o Senhor conta o sonho e nós daremos a interpretação. E aí o rei percebeu que aqueles sábios, eles davam interpretação sem fundamento. Dizia alguma coisa e o tempo passava e ficava por isso. E aí ele aproveitou a situação e disse, olha, é o seguinte, eu só acredito na palavra de vocês, na sabedoria de vocês, se vocês disseram que eu sonhei. E outra coisa, eu já estou determinado. Se vocês não disserem o que eu sonhei e a interpretação, vocês vão morrer. Todos serão transformados no nada, suas casas em monturo. E o sábio disse, olha, rei, nunca existiu um imperador, um homem poderoso na terra que exigisse tal coisa de seus servos. O Senhor diz o sonho, nós daremos a interpretação. E o rei ficou furioso, fez um decreto e mandou matar todos os sábios. Arioque, o chefe, comandante responsável pela execução dos sábios, tomou Daniel, que não estava naquela reunião, mas era um dos sábios. Era o profeta, era um homem de Deus, para ser executado. E Daniel disse, que pressa é essa? Me dá um tempo que eu vou revelar. E aí Daniel reuniu os amigos, os irmãos e fé, e oraram aquela noite, jejuaram, clamando a Deus misericórdia, porque senão eles seriam exterminados. E aí, num sonho, numa visão, Daniel teve o sonho e a interpretação. Levantou-se com o coração cheio de gratidão e reconhecimento, se ajoelhou e disse, bendito seja o Deus Todo-Poderoso, que governa, que é soberano, que é Senhor, que a história está nas suas mãos. Ele remove reis, estabelece, muda os tempos, as estações, com ele mora a luz. Não há nada que esteja escondido no seu coração que ele não revele. E aí ele louvou a Deus, se apresentou ao rei, e aí disse, veja as palavras de Daniel. No versículo 30, capítulo 2, versículo 30. A mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que se interpretasse, e se fizesse saber o rei o que, e para que entendesse as cogitações da tua mente. Tu, rei, estava vendo, e eis aí uma grande estátua, essa que era de imensa e extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, juntamente foi esmiuçado o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio. O vento os levou e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu te conferiu reino, poder e força e glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que habitem, e os animais do campo, e as aves dos céus, para que domine sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra, e esmiuça como ferro quebra todas as coisas, assim se fará em pedaços, e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés sem artelhos, em parte de barro e de oleiro, e em parte de ferro será esse um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Medite nessas palavras.
da palavra de Deus. Daniel teve o privilégio de revelar ao rei Nabucodonosor o que aconteceria nos últimos dias. E aí o próprio profeta deixou claro que o grande império, que a cabeça de ouro daquela estátua representava Babilônia, o império que estava dominando. Mas o profeta também revelou para Nabucodonosor que depois dele se levantaria um outro reino, mais frágil, mas dominaria. Depois um segundo, um terceiro e por fim o quarto reino. Porque a estátua era de ouro, a cabeça, o peito e os braços de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés ferro e barro. Os 10 dedos, com os pés. Isso seriam os reinos que seriam estabelecidos por Deus aqui nessa terra. Então a terra não está abandonada. Aparentemente parece estar. Cada um faz o que quer, faz seus esquemas, mas quem determina, quem governa é Deus. Isso que eu queria deixar claro para o presidente Lula, para o Elmano, para o Felipe. Vocês foram escolhidos. Se forem aprovados por Deus, continuarão, se não, serão substituídos. Essa é uma verdade que eu queria deixar bem clara na Bíblia. Nabucodonosor recebeu a mensagem de que ele seria o grande imperador. Deus tinha concedido poder a ele para dominar todas as criaturas da terra, animais, aves, tudo estava nas mãos dele, mas que ele seria substituído. E a história prova. Babilônia, no ano 606, tornou-se a grande Babilônia. Foram 68 anos de governo. Nabucodonosor faleceu e seu filho assumiu. Em um dia de alegria, de festa e orgia, os medo-persas invadiram Babilônia e destruíram aquele reino. E agora passa o governo para os medo-persas, uma união entre medo e persas, no ano 538 a.C. Os medo-persas governaram este planeta, este mundo, as nações, 207 anos. Parecia que não teria fim. Mas o profeta disse que viria um terceiro. E no ano 331, Alexandre o Grande, bom em oratória, conquistou o mundo, sem prezar muita luta, e a Impéria tornou-se o terceiro império do mundo. E aí foram 163 anos de governo da Grécia. Alexandre era de Macedônia, fazia parte da Grécia, mas era do estado de Macedônia. Depois dos 163 anos de governo da Grécia, aí surge agora o exército romano, com a espada, destruindo tudo. E aí no ano 168, Roma passa a dominar o mundo, conquistou as nações. Então já tinha passado Babilônia, 68 anos de governo, passado o Medos Persas, 207 anos. A Grécia, 163 anos. E Roma governou este mundo 476 anos. Quando Cristo nasceu, o governador, o imperador era César. O Pôncio Pilato, governador da Judéia. E ele estava ali no Império Romano. O quarto e último império. De acordo com a profecia, o sonho, a estátua tinha 10 dedos. No fim do Império Romano, houve uma divisão com a invasão das tribos bárbaras, alamanos, francos, visigodos, lombardos, érulos, suevos, anglo-saxões, burgundos, vândalos, e permaneceu em Itália, formando os 10 dedos. Isso foi a divisão do Império Romano, fracasso, fim do Império. E de acordo com Daniel, capítulo 7, você pode conferir, Daniel 7, versículo 24, diz que dos 10 reinos, 3 seriam destruídos, ficando apenas 7. Com a queda do Império Romano e o estabelecimento da Igreja Católica Apostólica Romana, houve guerras, resistência para não aceitar o domínio papal. E nesta luta, Itália, a sede, onde se encontra Roma, destruiu 3 reinos. Os vândalos, os érulos e os burgundos. Ficando apenas 7. E esse 7 se tornou
o grande G7 da Europa, né? Os alamanos é a Alemanha, os francos é a França, os visigodos é a Espanha, os lombardos, não, os suevos, Portugal, anglo-saxões, a Inglaterra, os burgundos, a Suíça. Então, conte comigo aí, ó. Se não sobraram 7, o G7 que tem domínio hoje, atualmente, na Europa: Alemanha, França, Espanha, Itália, 4. Portugal, Inglaterra e Suíça, 7. Cumprindo-se a profecia em detalhes, minuciosamente. Em Apocalipse 13, a partir do versículo 11, fala de uma novo governo que surgiria com poder político e religioso. Aí aparece os Estados Unidos. Você leia capítulo 11 de capítulo 13 de Apocalipse, a partir do versículo 11, que você vai identificar ali uma profecia que identifica o surgimento dos Estados Unidos, que está aí mais de 200 anos dominando, e todos que se levantam são eliminados, destruídos. É a profecia. E surgem as outras nações, mas não estão dentro da profecia, então logo se extingue. Então vejamos, o sonho se cumpriu. O sonho de Nabucodonosor, a estátua, cabeça de ouro Babilônia, peito e braços de prata, os medo-persas, a Grécia, que é a parte de bronze, e Roma, o império de ferro, que consumiu o mundo com a espada. A história resiste aí. Você vai na história geral e vai encontrar, né? Ano 606, Babilônia. Ano 538, Anticristo, Medo-Persa. Grécia, 331. E Roma, do ano 168 até 476, com o surgimento das tribos bárbaras que transformaram no G7, que está aí. Essa profecia, essa questão da revelação da história é tão importante que Deus revelou em vários capítulos, em vários livros diferentes. E no mesmo livro de Daniel, ele teve uma outra visão, Daniel capítulo 7. E nesse aqui, ele vê aqui no versículo 4, ele vê aparecendo no seu sonho um leão. No versículo 5, aí aparece um urso, tá aí bem sublinhado. Depois, no versículo 6, aparece um leopardo. E depois um animal terrível de 10 chifres. Um animal terrível, né? E no versículo 7. Esses 4 animais também é uma referência ao mesmo capítulo 2. No versículo. No capítulo 7, versículo 17. Confira aí, ó. 7,17 diz assim, ó. 7,17. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão na terra. Confira aí, ó, no versículo 17. Então o profeta está dizendo que o leão, o leopardo, o urso e a besta de 10 chifres seriam 4 reinos. E aí a gente vai na história, é a mesma coisa, né? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Aí no capítulo 8, aparece um carneiro, depois aparece um bode. É uma nova profecia reforçando a mesma profecia. Um bode e um carneiro. Aí você vai lá no versículo 20, diz assim: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. É interessante isso aqui para você pensar. Quando o profeta Daniel escreveu, que estava governando era Babilônia. Mas ele, em uma visão, recebeu de Deus a mensagem de que depois de Babilônia, que ia dominar eram os persas, os medo-persas. E depois a Grécia. Olha aí que palavra poderosa. Dá para duvidar? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia está aí, ó, escrita na Bíblia, no versículo 20 e 21 do capítulo 8. Cita o nome
dos impérios que ele governar o mundo milhares de anos antes de acontecer. Então Deus sabe quem será o próximo governo brasileiro, do estado, do município. E aí a gente fica nesse conflito, nessa guerra, né? Acusando uns aos outros, passando por cima, fazendo esquema. Mas a palavra é de Deus, a palavra final é dele. E aí? Deus é Senhor, soberano. Tudo que está acontecendo neste país, em nosso estado, na cidade, está relatado em livros. Em livros como memorial diante de Deus. O líder soberano, Senhor, ele não dorme. Ele acompanha todos os processos políticos, judiciários, as decisões que acontecem em nossa terra. Mas a palavra final é de Deus. Deus está dizendo que ele dá a palavra final. Então, quando a gente olha para a profecia, a gente vê que Deus determinou que a história deveria ser governada por ele. Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma seriam impérios. Depois se dividiriam em nações que durante muito tempo, durante a Idade Média, quem estava à frente das nações, conquistando, colonizando, era a Europa. Os 7 países, o G7. A Espanha conquistou toda a América Latina, Brasil de Portugal, África pela França, Inglaterra. E aí você vai olhar, o mundo passou a ser governado por esses países. Falamos português porque fomos colonizados pelos portugueses. A Argentina e toda aquela região falam espanhol porque eram colônia da Espanha. Os Estados Unidos, colônia da Inglaterra. Então, eu queria que você pensasse nisso. Senhor presidente, senhor governador, senhor prefeito e todas as autoridades constituídas. Que a Bíblia deixa clara que Deus estabelece e Deus remove. Deus muda os tempos e as estações. Então, saiba que você vai prestar conta por essa oportunidade que Deus lhe deu de governar. Faça com justiça. Faça também com misericórdia. Esqueça que o governo é seu, mas que o governo pertence ao Senhor, o Deus que criou os céus e a terra. E eu queria deixar essa mensagem final para você refletir. No livro de Êxodo, abra uma Bíblia, qualquer Bíblia, Êxodo 20, e leia os 10 mandamentos que Deus estabeleceu para seu governo. E que o Lula, o presidente Lula, o governador Elmano, o Felipe, todas as autoridades constituídas, Alexandre de Moraes, com todo o seu grupo, tem uma responsabilidade de não só guardar a lei de Deus, mas ensinar. É o que Jesus deixou claro em São Mateus 5,17. Que ele não veio mudar a lei nem os profetas, mas veio estabelecê-la. Dar um sentido exato. E aí quais são esses mandamentos? Não terás outro Deus diante de mim. Ele é o primeiro. Ninguém pode tomar o lugar de Deus. O segundo, não pode adorar nenhuma imagem, nenhum ídolo, nenhuma figura que represente Deus, porque nunca ninguém viu Deus. Terceiro, honrar o nome de Deus nas suas ações, nos seus pleitos, nas suas decisões, honrar a Deus. E o quarto mandamento, que é sobre a soberania de Deus, a autoridade de Deus, é a guarda do sábado. O sábado, que é o 7º dia da semana, que é o dia do Senhor. Esse é o dia da autorização, da autoria e da base do governo de Deus. Quem se sujeita ao governo de Deus, se submete ao governo de Deus, guarda o santo sábado. Do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. São 24 horas dedicadas à oração, à meditação, a visitar, servir, mas em sentido espiritual, servindo ao Senhor, fazendo bem, certo? Esses são os 4 mandamentos que reconhecem a autoridade de Deus. E esses foram feitos para dar honra devida ao Criador. E os outros é para o próximo. Primeiro o próximo, pai e mãe. Honrar pai e mãe. Aí vem, não matarás, não furtarás, não adulterarás. O adultério não é só trair a mulher ou o marido, mas o adultério de documentos. Quando eu faço um ofício, quando eu faço
uma transação em que eu adulterei, que eu falsifiquei, eu estou adulterando, estou pecando contra a lei de Deus. Não levantar falso testemunho, né? Mentir, falar coisas que não são verídicas só para prejudicar o nosso adversário é pecado. E por último, não cobiçar. Não devemos cobiçar a posição de ninguém. Se alguém foi honrado, exaltado, colocado em uma posição elevada, então vamos apoiar porque vem de Deus. Não questionar. E se essa pessoa não representar o governo de Deus, então Deus toma as providências. É com ele. Deus remove, Deus tira. Alguém, não, mas não é assim. É assim. Porque Deus tem a vida de todos os seres nas mãos. E se eu não sou fiel a Deus, se eu não correspondi ao chamado, à escolha, à confiança de Deus, simplesmente Deus tira o fôlego. A Bíblia diz que Deus dá e Deus tira. E depois da morte segue o juízo. Então todos nós vamos morrer. E um dia vamos prestar conta daquilo que fizemos aqui para o nosso corpo. Tá certo? Então quero desejar às autoridades constituídas uma reflexão. Saiba que Deus é o Senhor e espera de vocês responsabilidade e compromisso, porque foram privilegiados e honrados acima dos demais. Que o Espírito de Deus ajude, toque no coração de vocês, reflitam que Deus existe e que as coisas que estão acontecendo e vão acontecer estão determinadas, porque Ele é o Senhor. Nesse momento eu dirijo uma mensagem a você, presidente Lula, Eumano e Felipe. Arrependam-se de seus pecados e confesse o nome do Senhor Jesus e alcançarão descanso para vossas almas. E o mais importante, a vida eterna. Você acredita? Bom, eu não posso responder por você. Bom governo, bom trabalho, êxito e sucesso. Mas sejam submissos a Deus. E para isso, leiam O Grande Conflito, um livro histórico, com revelações profundas do que aconteceu, do que está acontecendo e vai acontecer. Quer conhecer o futuro desse livro? E ao lado a Bíblia, fundamento, a constituição dos cristãos e de todos aqueles que temem ao Senhor. Meu abraço.